Olá para todos, bem-vindos aqui ao nosso Traduzindo o Edital. O meu nome é Deusdedit Solano. Eu vou comentar aqui alguns pontos que nós destacamos aqui do Gran Curso Online, alguns pontos que nós destacamos aí do edital de abertura para perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal, que terá como órgão elaborador aí a IADES, tá? O IADES, né? O Instituto IADES, que é uma inovação. Nos últimos editais nós tivemos aí como órgãos elaboradores a Fundação Universa, o CESP, tá? A gente não encontra tantas questões relacionadas a este instituto nessa parte aí de perícia, nesta parte de polícia, mas o órgão elaborador traz questões semelhante a outros órgãos como Fundação Getúlio Vargas, Fundação Carlos Chagas, a própria Universa, não é tão semelhante a questões do CESP, que não são de múltipla escolha. Mas vamos ver aqui um resuminho, traduzindo aí o edital que foi publicado no dia 10, agora precisamente, né, no dia 10 de março de 2016, para prover aí os cargos de perito criminal. Esse concurso de perito criminal, ele, para concurseiros aí que tem isto como objetivo, ele é a carreira fim, né? Então, para qualquer dessas áreas que vai ser aí proposta, que as provas serão propostas, tá? Carreira fim para qualquer uma das áreas aí de formação. Então, podemos dizer que este é um concurso dos sonhos. Então, vamos ver como é que você vai trilhar, qual é o primeiro passo para você chegar até aí os seus sonhos. Os sonhos viram esperança, a esperança vira planejamento. O planejamento começa com o primeiro passo e o primeiro passo é traduzir o edital. Então vamos aqui, traduzindo o edital de abertura aqui da Polícia Civil. Então nós temos aqui das vagas. As vagas que serão oferecidas são 100 vagas, um número razoavelmente generoso de vagas, né? Sendo 20 imediatas e 80 para a formação de cadastro reserva. Normalmente, a polícia, ela usa todo o cadastro reserva, tá? A Polícia Civil do Distrito Federal. As vagas imediatas estão distribuídas da seguinte forma. Serão 2 vagas para ciências biológicas, 2 vagas para ciências contábeis, 2 vagas para ciências da computação, informática, 7 para engenharia, 1 para farmácia e bioquímica, 2 vagas para física, 1 vaga para geologia, 1 vaga para odontologia e 2 vagas para química, tá? Essas são aí as vagas iniciais que serão distribuídas. É uma inovação. A Polícia Civil fazia concurso para perito criminal, sem especificar áreas de formação. Nós temos agora especificado áreas de formação, tá? Não era um padrão normal, mas agora nós temos aí especificadas essas áreas de informação. Não se intimide com 1 vaga, 2 vagas, porque essas são as vagas imediatas, tá? Mas nós temos o cadastro reserva. Vamos aí para a sequência. Disposições preliminares do edital. Nós temos aqui, o concurso público será realizado pela Polícia Civil do Distrito Federal, regido por este edital e executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento, o IADES. Os candidatos nomeados estarão sujeitos ao regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal. A Lei Federal 4878 de 65, regulamentada pelo Decreto Federal número 59310 de 1966, e ao regime jurídico dos servidores civis da União, das autarquias, das fundações públicas federais. Lei 8.112 de 1990 e suas alterações. Lembrando que essas são disposições preliminares, mas estas leis vocês terão que saber o que dizem, o conteúdo, porque elas estão no conteúdo programático que vai ser abordado no concurso público. Ela é citada aqui nas informações preliminares, mas nós temos aí também ela dentro do conteúdo programático, dos cargos. Então vamos ver aqui o que diz o edital a respeito dos cargos para este concurso público. Então nós temos aqui
Perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal, nós teremos as áreas biológicas, contábeis, da computação informática, engenharia, farmácia, bioquímica, física, geologia, odontologia e química, tá? As exigências, aqui, tá falsas aqui, né? As exigências, você tem que ter um diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior na área de formação acadêmica que você está concorrendo, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, remuneração, bastante interessante a remuneração, ela será aqui de R$ 16.830,85, é o subsídio aí para perito criminal inicial. Inscrição. Então, fique atento, você pode se inscrever das 8 horas do dia 30 de março, final do mês agora, tá? Até as 22 horas do dia 5 de maio, porque as provas serão em junho. Então, você pode se inscrever até o dia 5 de maio. Dos requisitos básicos para a investidura no cargo, tá? Então, aqui você tem que estar atento, porque se você não tiver algum dos requisitos, não adianta fazer a inscrição. Então, nós temos aqui, você tem que ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto da Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição Federal. Segundo, estar em dia com as obrigações eleitorais e no gozo dos direitos civis e políticos. Apresentar certificado de reservista ou dispensa do serviço militar obrigatório em caso de candidato do sexo masculino. Apresentar na data da posse diploma devidamente. Então, olha só, quem estiver concluindo aí, tá, o curso, tá, pode ser um dos candidatos. Por quê? Porque a apresentação aqui do diploma é na data da posse e não na data da inscrição. Então, na data da posse, diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior na área de formação acadêmica que concorre, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, conforme indicado no subitem 3.1.5 do edital. E ser habilitado para conduzir automóveis. Olha, quem não tem carteira de habilitação aí, vai tratando de conseguir a carteira de habilitação, tá? Porque como tem teste físico também, aí você ainda não tem carteira de habilitação e não está muito em forma para o teste físico, já pode começar agora. Duas coisas que carecem de um pouquinho de tempo em algumas situações. Depois, ter a idade mínima de 18 anos completos, tá? Na data da posse. A Polícia Civil e a Polícia Federal, diferente da Polícia Militar, não tem idade máxima. Claro que a idade máxima aí é a idade da aposentadoria compulsória, que seria de 70 anos, tá? Mas não tem uma idade aí máxima, como existia em concursos, em editais em anos passados, tá? Então, atualmente você tem que ter, no mínimo, 18 anos. É muito difícil porque tem que ter a formação acadêmica necessária, salvo para aqueles aí muito espertos que aos 18 anos já têm um curso superior em uma dessas áreas, tá? Mas não tem data máxima aí, não tem idade máxima para o concurso, só a idade mínima. Fiquem atentos a isso. Depois, gozar de boa saúde e ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, porque vamos ter aí uma fase de apresentação de exames médicos. Depois, inscrições. As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico. Então, olha, inscrição sempre pela internet, no período de 8 horas do dia 30 de março de 2016 até as 22 horas do dia 5 de maio de 2016, observando o horário oficial de Brasília, tá? Nós não estamos dentro de horário de verão, então o horário oficial normal, tá? Para todo o país. E valor da taxa de inscrição. É bom você dar uma estudadinha, porque o valor é R$ 210, tá? Então, você se propõe a fazer, já vai aí sabendo que a taxa de inscrição normalmente ela não é tão leve, né? Então, R$ 210 é a taxa de inscrição, já pede aí emprestado para pagar com seus R$ 17 mil futuros. Então, nós temos aqui pagamento da inscrição. Olha só, você pode se inscrever até o dia 5 de maio, mas pode pagar até o dia 11 de maio.
Fases do concurso público. A seleção dos candidatos dar-se-á por meio de 2 etapas. A primeira composta por 7 fases. Olha só, o concurso da polícia, tá? Normalmente os concursos da polícia são concursos que têm o maior número de fases. E ainda tem a segunda fase, que é a academia, tá? Então, o que acontece? E é eliminatória, além de classificatória. Então, as 2 fases, elas são eliminatórias, tá? E classificatórias. Então, não é porque você está fazendo academia que já está garantido, não. Então, vamos ver quais são as fases que você vai cumprir em todos os segmentos, em todo o procedimento do edital e depois como é que vai ser feito na academia, tá? Então, nós temos aqui da seleção dos candidatos que dar-se-á em 2 etapas aqui. A primeira composta de 7 fases. Vai ter a prova objetiva, teremos uma prova discursiva, sindicância da vida pregressa, investigação social, tá? Necessário para aí cargos da polícia. Exames biométricos e avaliação médica, prova de capacidade física, avaliação psicológica e prova de títulos. Tá? A segunda etapa consistirá em curso de formação profissional de caráter eliminatório, então olha só, eliminatório também e classificatório, a ser realizado na Academia de Polícia Civil do Distrito Federal. Aplicação da prova. As provas objetivas e discursivas, a redação e a prova objetiva, serão aplicadas na data provável de 19, então data provável é porque pode haver alteração do edital, mas a princípio você já se prepara para o dia 19 de junho de 2016, no turno da tarde, com a duração de 5 horas. As demais provas acontecerão em data e horários a serem divulgados em momento oportuno. Mas essa é uma das principais, né? É a primeira fase, a prova objetiva e a discursiva. Depois, consulta a locais e horários das provas. Os locais com os respectivos endereços de realização das provas serão divulgados no endereço eletrônico. Então, você sempre tem que ficar atento, tá? E acompanhar o concurso que você está fazendo. Então, na data provável de 7 de junho de 2016, aí serão divulgados os locais respectivos das provas, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta desse local, bem como o comparecimento no horário determinado. Não será enviada para o endereço do candidato correspondência individualizada. Então, não espere nenhum tipo de correspondência, como ocorria, né, em anos passados, há uns 10, 15 anos atrás, os candidatos de concurso recebiam pelo correio ali as informações. Agora, não esperem isso. Tudo agora é uma cooperação entre o mundo real e o virtual. Gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva. O gabarito preliminar da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico também, após 22 horas do dia da sua aplicação. Então, após as 22 horas, ou seja, às 10 horas da noite, você fica atento se você é um pouco mais ansioso para saber aí o resultado das provas, para já buscar algum recurso, caso necessário. Da prova objetiva, olha, uma coisa muito interessante que o Instituto IADES aí fez, né, o IADES fez, foi trazer a quantidade de questões por matéria, tá? Então, você vai ver todo o edital, porque você não tem o direito de não ver todo o edital, mas quando tiver mais apertado no finzinho, na parte final mesmo, aí você analisa ali qual o ponto que você tem que dar uma revisada e coisa e tal, para você ter segurança no momento da realização da sua prova. Então, olha só, quais são as disciplinas e quantas questões nós teremos para cada disciplina. Então, nós teremos aqui, Perícia Criminal da Polícia Civil do Distrito Federal, a prova objetiva conterá, na parte de conhecimentos gerais, 8 questões de língua portuguesa, 6 questões envolvendo matemática, estatística e raciocínio lógico, aspectos geopolíticos do Distrito Federal, 4 questões,
Lei Orgânica do Distrito Federal, 3 questões. Noções de direito administrativo, 4 questões. Noções de direito constitucional, 4 questões. Noções de direito penal, 4 questões. Noções de direito processual penal, 4 questões. Legislação especial, 3 questões, tá? Então, o edital, ele trouxe qual o número de questões e o conhecimento específico de cada área, a outra metade da prova, tá? Com um peso de 1,25 igual, nós temos aí os pesos para os conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos. Então, nós temos aqui tanto os conhecimentos gerais quanto os conhecimentos específicos, cada questão terá o peso de 1,25. Então, vamos adiante aqui para ver quais são os critérios de avaliação e de classificação. A prova objetiva será composta de 80 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas em cada questão, para a escolha de uma única resposta e pontuação total, variando entre o mínimo de 0 ponto e o máximo de 100 pontos, de acordo com os conteúdos programáticos e o número de questões e os pesos. Primeiro, serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que acertarem o número mínimo de 20 questões. Então, você não pode, por exemplo, imaginar, não, eu sou muito bom na minha área, eu vou tentar gabaritar a minha área e vou deixar esses conhecimentos específicos, lei orgânica, direito constitucional, administrativo, penal, processo penal. Não tem jeito, você tem que acertar metade, tá? Então, não tem como. Então, você tem que ter conhecimento e se preparar em todos os pontos. Claro, fixando em pontos que muitas vezes você tem ali mais facilidade, naquele ponto X, Y, Z, tá? Então, nós temos aqui, para ser considerado aprovado, tem que acertar no mínimo 20 questões para cada um dos conhecimentos avaliados, ou seja, 20 questões de conhecimentos gerais e 20 questões de conhecimento específico, acertar metade da prova, tá? A prova objetiva será corrigida por meio de processamento eletrônico. O candidato não poderá, sob pena de eliminação do certame, obter pontuação igual a 0 nas questões de língua portuguesa. Então, olha só, língua portuguesa não pode ter 0, tá? Tem que acertar alguma coisa. Dos critérios de avaliação e de classificação, prova discursiva. As questões discursivas serão elaboradas a partir dos temas constantes do conteúdo programático constante do anexo 1 deste edital. A resposta dada pelo candidato deverá ter extensão mínima de 10 linhas e máxima de 15 linhas para cada questão. A prova discursiva receberá pontuação máxima igual a 100 pontos, sendo a pontuação máxima para cada questão discursiva igual a 25 pontos. O candidato receberá nota 0 na pontuação definitiva para cada questão discursiva em caso de fuga do tema, de haver texto com qualidade inferior a 10 linhas e de não haver texto ou de identificação em local indevido, tá? Então, você tem que se não tiver a identificação ou a identificação for em local indevido, então, questões específicas, técnicas, fiquem atentos para essa. Não vai deixar de colocar o seu nome, não vai colocar em local incorreto, tá? Não fuja do tema. E vamos aqui, em caso de eliminação. Será eliminado do concurso o candidato que obtiver nota inferior a 60 pontos na prova discursiva. Uma exigência superior que a prova objetiva, né? Recursos, gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva. Só voltando aqui um pouquinho, olha só. As questões, quando você fala do que poderia cair nas questões discursivas, é qualquer coisa, qualquer tema do conteúdo programático, tá? Então, se eu tivesse aí elaborando uma prova, não é puxando sardinha para o meu lado, não, porque eu sou professora de penal, processo penal e legislação penal extravagante, mas quando se trata de polícia, né, é bem possível, pelo menos uma ou duas das questões serem voltadas para uma área prática, alguma circunstância que efetivamente traga a atuação da perícia. E a atuação da perícia é dentro do direito penal, processo penal e legislação. Mas isso não impede de ser relativo a qualquer outro ponto, cair só sobre raciocínio lógico, tá? Então, e numa prova discursiva, alguma coisa sobre raciocínio. Nada impede, tá? É só
palpite. Aí. Então, nós temos aqui os recursos agora, que são interessantes. Muitas vezes a gente está um pouco desanimado, mas os recursos, eles podem nos favorecer em pontos que nós estivermos corretos. O gabarito preliminar da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico após as 22 horas do dia da sua aplicação. Nós falamos isso já aqui anteriormente. O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva disporá de 5 dias úteis para fazê-lo. Então, não é muito tempo, você tem que correr contra o tempo no caso de recursos, tá? A contar do dia subsequente ao da divulgação, conforme o modelo correspondente de formulário que será disponibilizado no momento da divulgação. O recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva deverá ser interposto online através do ambiente do candidato no endereço eletrônico também, no período compreendido das 8 horas do dia 20 de junho às 20 horas do dia 24 de junho de 2016, ininterruptamente. Atenção, olha o nosso destaque aqui. Não serão aceitos recursos interpostos por facsímile, por fax, telegramas, e-mail ou qualquer outro meio que não seja o especificado no edital. Esse aqui, tá? Então, atento aos recursos quando necessário, tá? Do último concurso, observação em relação ao último concurso, nós fizemos aqui um apanhado em relação ao último concurso, tá? Que foi realizado pela Fundação Universa, conhecida como Funiversa. Então, nós temos aqui, do último concurso. No último concurso para o cargo, realizado em 2011, na ocasião a oferta foi de 14 vagas para as áreas de Física, Química, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Informática, Geologia, Odontologia, Farmácia, Bioquímica, Mineralogia ou Engenharia. O concurso contou com as 2 fases. Na primeira, os participantes foram submetidos a uma prova objetiva de avaliação discursiva, exames biométricos e avaliação médica, prova de capacidade física, avaliação psicológica, sindicância de vida pregressa e análise de títulos. A segunda foi composta de um curso de formação profissional. A parte objetiva contou com 80 questões, sendo 32 de conhecimentos gerais e 48 de conhecimentos específicos. Agora, diferente é 40-40, tá? Conhecimentos gerais teve uma quantidade menor e não teve direito penal, processo penal, nem legislação penal, só legislação mesmo relativo a leis que regulamentavam a polícia, e não só leis, como regulamentos e decretos. E a organizadora foi a Fundação Universa, tá? A conhecida Funiversa. Disposições finais. Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público por meio do Diário Oficial do Distrito Federal e no endereço eletrônico da IADES, aqui. O prazo de validade do concurso público será de 1 ano, contado a partir da data da publicação de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. E não perca aqui esse concurso público. Aqui estão os nossos endereços, deem uma olhadinha, se preparem aí conosco, o melhor preparatório que nós temos aí para concursos públicos preparatórios virtuais. Vamos aqui nos preparar, tá? De todas as formas possíveis, a partir do edital. Agora é cronômetro na mão e você vai respirar esse edital até a data da sua prova, tá? Boa sorte para todos e venham conosco.